Pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso Link Esporte Clube. Hoje, terça-feira, daqui a pouco tem Corinthians em campo pela Copa Sul-Americana. A gente vai falar muito sobre este jogão de bola. Vamos falar sobre outros assuntos pertinentes também ao nosso futebol, inclusive desdobramentos do depoimento de John Textor lá na CPI das apostas no Senado Federal. Olha só, tudo isso comigo, com a Aline Bravo, com o Enio Ricanello agora aqui no nosso Link Esporte Clube. Lembrando sempre a você de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixar sempre um like aí pra gente nas nossas transmissões. Você pode começar com o like agora, tá bom? Deixa like aí no início aqui da nossa live, que é para você já não esquecer, certo? Do seu like diário e necessário aqui do Link Esporte Clube. E, é claro, compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Corinthians hoje na Sul-Americana, tem mais brasileiro na Sul-Americana, tem brasileiro na Copa Libertadores também. Grêmio e Atlético Mineiro estarão em campo daqui a pouquinho. A gente vai passar detalhes também sobre estes jogos. E vamos destacar a bola que rola nesta terça-feira e projetar também São Paulo e Palmeiras, que estão no Equador para compromissos da Copa Libertadores. Palmeiras na quarta e o São Paulo na quinta, quando deve estrear também o seu novo treinador, o Luiz Zubeldia. Tudo bem, Aline? Boa tarde, boa noite. Você prefere boa tarde ou prefere boa noite? Eu acho que 6 horas da tarde já é boa noite. O que eu falei ontem? É, uma boa noite para o senhor Frank Fortes e também uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Hoje jogo importante para o Corinthians, hein? Porque precisa aí dessa pontuação. Claro, a gente tem que lembrar, quem está assistindo aqui, que na Sul-Americana não são os dois primeiros que passam para a próxima fase, e sim só o primeiro. Então o Corinthians precisa de uma gordurinha aí nos pontos. Mas é um jogo difícil, porque o Argentino Júnior também precisa responder. Não começou bem a Sula, mas pode ser que poupe, né? A gente vai conversar sobre esse jogo, sobre o adversário do Corinthians aí durante a nossa live. E, por enquanto, só isso. Vamos ficar atento e volto com você para você chamar outra pessoa que está aqui do meu lado. Obrigado, Aline. E aí, seu Enio? Beleza, seu Enio? O que o senhor tem de destaque para nós hoje, hein, seu famoso... Enio? Você que enrola o cabo do microfone aí no pedestal. Famoso a outra pessoa que está aqui um cidadão que está aqui perto de mim. Tudo bom, Frank? Silvio, Luiz, o nosso cowboy, a toda a nossa audiência. Bom, relatando o processo do Textor, né, a declaração do Textor na oitiva da CPI, na investigação de manipulação de resultado do futebol brasileiro, fica ainda muito nebulosa a questão que ele aborda, até porque as provas foram colocadas numa sessão secreta dentro do Senado Federal, dentro da comissão que investiga no Senado Federal, mas ainda é importante ressaltar que o futebol brasileiro precisa passar por mudanças estruturais, né? Eu acho que pegar pontos isolados ou tentar comprovar algum tipo de manipulação de resultado a partir do ponto de vista de produção física e técnica dentro de campo me parece um conceito muito abstrato ainda. Você tem que colocar a prova do crime no local do crime. Ainda falta isso pro Textor. Obviamente, analisar o Corinthians, que precisa de mais em si hoje, né, Frank? Mas assim, aproveitar que você deu essa deixa aí, então vamos... Começou sério, né? Vamos abordar este assunto aí, que não é algo... o clima. Eu pensei que a gente já ia trocar uma ideia de quem vai em campo, Corinthians, mas tudo bem. Não, mas a gente vai trocar ideia, porque teve um desdobramento importante, né, nesta terça-feira. A ANAF emitiu uma nota, a ANAF é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, sugerindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Que, o Textor, ele está, segundo a nota emitida pela associação, colocando em xeque a arbitragem do futebol brasileiro. A lisura do processo, certo? Também, né? Então, então é o seguinte, como o processo está sob suspeita, como o futebol brasileiro está sob suspeita, a arbitragem está sendo colocada aí nesse caldeirão, então vamos fazer o seguinte, para o campeonato, ninguém joga, vocês investigam e depois a gente continua. O que vocês acham dessa proposta da ANAF? Nossa. Evidentemente que é uma maneira de pressionar também, Exato. Mais uma maneira de pressionar, né? Presta atenção no que vocês estão querendo transformar tudo isso aí. Porque ontem a oitiva da CPI me pareceu um grande evento midiático. Nada mais que isso. Foi meio vergonhoso até, né, gente? Vamos ser bem honesto aqui.
Moitiva, segundo o nosso especialista aqui do lado, essa pessoa aqui do lado, Enio Ricanello, as pessoas devem fazer perguntas e não discursos, né? Exato. Diferente do que a gente viu ontem. Ontem era a grande oportunidade do Textor falar ao público aquilo que ele vem recolhendo há muito tempo, nos últimos 2 anos, e me parece mais que os senadores que estavam na oitiva, não o relator Romário. Romário foi muito incisivo e direto na pergunta de ping-pong, deixando o convocado, o convidado, eu acho que é a palavra mais correta, a depor na CPI, no caso o John Textor, a se posicionar sobre os temas, inclusive chamando a pergunta do Romário de estúpida. Importante ressaltar isso. Poderia dar uma quebra de decoro, né? O Romário pergunta se ele pretende vender o Botafogo caso essas acusações se tornem provas reais de fato e essas pessoas envolvidas sejam punidas pelo futebol brasileiro, se ele pensa em vender o Botafogo, se ele acha interessante continuar com o time no futebol brasileiro, apesar de todas essas questões que ele próprio levanta. O Textor responde como se fosse uma pergunta estúpida, né? Porque um time que passa numa arrecadação de 50 milhões para 70 milhões não seria vendido a tão fácil modo, né? Deixando entender, não, eu quero ficar com o Botafogo, eu quero mudar a liga, eu quero mudar a lógica que se apresenta o futebol brasileiro. O problema é que uma das questões que ele levanta na sessão secreta é sobre a goleada do Palmeiras diante do São Paulo. Aquele 5-0 dentro do Allianz Parque, ele dá a entender que os jogadores do São Paulo tiveram uma produção técnica muito inferior àquilo que havia apresentado durante o campeonato. Gente, isso é percepção. Isso é uma questão interpretativa. Sim. Um jogo de futebol, ou a gente vai achar que o 7-1 também foi manipulado? Ou a gente é um robozinho, né? É isso que ele Exato. tá falando. O ser humano é um robô, então todo jogo de futebol tem que render a mesma coisa. Por que ele não fala isso dos jogadores dele? O Tiquinho Soares... Exatamente. Se a gente tivesse analisado o Botafogo em relação ao começo do campeonato e ao fim do campeonato, os jogadores estão rendendo nada em relação ao que rendiam antes. Então ele tinha que pesquisar e analisar os próprios jogadores. E assim, essa nota da ANAF, que é o desdobramento aí, primeiro, critica a CBF, o comando do Edinaldo e o comando do Wilson Luiz Seneme, também, que é o presidente da comissão de arbitragem, dizendo inclusive que ele não é qualificado para o cargo que ele ocupa e que foi demitido da Conmebol por essas circunstâncias, porque os dirigentes de outros países entenderam que ele não tinha capacidade para estar ali no comando da arbitragem da Sul-Americana. E aí, segundo a ANAF, os desmandos de Edinaldo e do Seneme é que culminaram com a avacalhação que o Textor está fazendo com relação à arbitragem brasileira, né? Então, assim, aproveita a nota da ANAF e a própria entidade para em uma nota só criticar o Textor pelas denúncias e o comando da arbitragem que, segundo eles, deixa a CBF e o comando da arbitragem, segundo eles, eles deixam a arbitragem desguardada neste momento e colocam até casos, situações de árbitras do futebol brasileiro, árbitras que apitam competições femininas especificamente, que não recebem da CBF desde o ano passado, entendeu? E aí a gente volta a questionar o papel da arbitragem, necessidade de profissionalização, aquela conversa toda. Então os árbitros nesse momento, pelo que eu entendi da nota, eles se sentem desamparados e ao mesmo tempo expostos ao esculachamento popular, vamos dizer assim, porque o Textor está lá falando, o VAR, os caras estão inventando imagem aí, o que a gente vê no jogo não é o que o VAR vê quando vai tirar a dúvida lá. A culpa é toda da arbitragem, né? E aí pega realmente o que a gente estava falando, a necessidade de você ter uma entidade séria, né, que represente só os árbitros, né, a arbitragem, esses profissionais, achei a palavra, que representem só esses profissionais e fale por eles. Porque não adianta, eu sou um árbitro da CBF, e a CBF não vai falar por você, né? A CBF não vai falar, não, nós confiamos, não vai. É por isso que a gente precisa dessa profissionalização, para tudo ser melhor, né? E aí a gente poder cobrar a arbitragem de uma maneira certa, ela poder ser respaldada e a gente ter essa relação sincera e também limpa, né?
clara entre as duas partes. E não fica, ou fica muito pesado pro árbitro, porque ele sempre vai ser criticado, vamos concordar aqui, não pelo jornalismo em si, mas sempre vai ser ou por uma torcida ou por outra, e não tem esse respaldo. E aí agora tem um processo desse, em que o futebol brasileiro está sendo questionado, e um dos principais fatores é a arbitragem. Então, a gente tem que analisar esse ponto de vista também. Complicado, gente, muito complicado. Isso prejudica muito o produto futebol brasileiro. Aí você tocou num ponto, né? A CBF nunca pensou no futebol brasileiro como um produto a ser vendido, mas um produto a ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro de várias formas. Ela organiza o campeonato a seu belo piacere, utilizando ele também para fazer dinheiro e também política. A gente sabe que quem elege o presidente da CBF são os presidentes das federações, e os caras precisam dessa conjunção de votos. Eu acho que um ponto muito importante nessa declaração do Textor é em relação à utilização do VAR, principalmente nos lances de impedimento. Aí é uma questão de tecnologia. E a tecnologia que se utiliza no Brasil, ela passa por uma manipulação humana. Manipulação no sentido real da palavra, né? Quem utiliza e quem aplica a tecnologia são os seres humanos que estão na cabine do VAR. Uma vez que o árbitro de vídeo não tenha o melhor mecanismo tecnológico para delimitar a linha de impedimento, fica difícil colocar a culpa só nele, né? Porque se o software não é de primeiro nível que se comprou para se utilizar no VAR do Brasil, o problema não está no cara que utiliza, mas no produto que foi adquirido. A FIFA demonstrou ali na Copa do Mundo, a UEFA vem utilizando também o impedimento semiautomático. Ele é 100% da tecnologia em si, pouca interferência humana. Então, os parâmetros são feitos por engenheiros de computação, de engenharia gráfica, e essas linhas são traçadas automaticamente, colocando nessa conta, que é extremamente complexa, a velocidade que a bola, o momento que a bola sai do pé do jogador e o momento que o jogador A que lança a bola, o jogador B que se posiciona na linha de impedimento. Então, ou você compra um equipamento de primeira geração, tecnologia de primeiro mundo, ou sempre vai ter essa discussão. E a culpa não é do árbitro. O árbitro é passivo de erro, ele é humano. A gente não tá falando de uma tecnologia 100% mecânica, você entendeu? Então, ele trouxe ali a linha de impedimento, se não me engano, no jogo do Palmeiras. Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Vasco. Que o pé do jogador não parece ser o ponto que foi traçada a linha, mas é uma questão humana. Ali é impossível na imagem que está disponível no VAR se traçar 100% em cima do pé do jogador. É por isso que, por exemplo, a Premier League, que ainda utiliza esse tipo de tecnologia, usa uma linha um pouco mais grossa. Para colocar ali a possível existência de mesma linha. Você entendeu? Mas aí não é culpa de manipulação, é erro de protocolo. Sim. Bom, e aí os árbitros da CONAF, Salmo Valentim, o presidente da ANAF, que assina a nota, o Silvio até colocou no telão aqui para a gente um trecho da nota da ANAF, ele diz que eles entendem que é necessário paralisar o campeonato, parar o Campeonato Brasileiro de 2024 e dizem mais, e diz mais a nota, diz que árbitros estão dispostos a dar esse grito de liberdade por se sentirem desamparados pela Confederação Brasileira de Futebol e pela Comissão de Arbitragem. Eu não sei se... Todos? Será? Não, eles falaram que alguns, né? Então. Alguns estão dispostos, porque outros acho que preferem se preservar, não se expor tanto. Não, sim, é aquela questão que a gente falou, né, da falta da união também. Porque não adianta 2 ou 3 árbitros falarem, eu não apito mais, né? Mas a maioria continuar, não vai mudar em nada. Então é só mais uma nota, entendeu? É isso aí. Bom, chega de falar de problemas extracampo, né? A não ser que a gente fale dos problemas extracampo do Corinthians. Não, mas depois... Nossa. Não, mas aí são outras questões, a gente, né? Aí precisa de 2 lives seguidas pra gente conseguir falar sobre todos os problemas extracampo do Corinthians. É verdade, é muita coisa. A gente tem uma bela história de conflitos políticos, de divisão de grupos políticos dentro do Corinthians e que acabam... e não vamos deixar o Silvio Luiz... é isso que eu ia falar, porque o seu Silvio ele já tá de olho aqui, já tá ficando vermelho, a gente consegue ver daqui, ó, a cabeça dele ficando vermelha, né, com o assunto Corinthians.
tomar Vai ficando cuidado. douradinho. Hoje é dia, hein? Bom, hoje é dia, Timão. Hoje é dia. dia. 9h30 da noite, né? Tem Argentinos Júniors e Corinthians. A gente vai conferir os jogos dessa terça-feira da Sul-Americana para poder falar um pouquinho também sobre o Timão que encara o Argentinos Júniors às 9h30 da noite lá no estádio Diego Armando Maradona. Daqui a pouco às 7 tem La Calera e Cruzeiro, né? Esse jogo lá em Chile, certo, seu Chile? Em Chile. O Deportivo Garcilaso recebe o Cuiabá. Em Garcilaso. Esportivo Trinidense e Nacional de Potosí jogam às 9 da noite. Mesmo horário não. 9h30 tem Argentinos Júniors e Corinthians e o Alianza contra a Universidade Católica. Mas não é o Alianza Lima e não é a Universidade Católica do Chile. São os genéricos. É o Alianza Petroleira contra a Universidade Católica do Equador. Acho que aí tudo bem, jogam Cuiabá, e Cruzeiro, né? Outras equipes brasileiras, mas o jogo do Corinthians, sem dúvida, é o que chama mais atenção, até pelo momento que vive o Corinthians no Campeonato Nacional, né, seu Enio? Com toda certeza. Um abraço especial para a nossa audiência aqui. O Ricardinho Martins está acompanhando a nossa transmissão. Beijo para você, Ricardo. Sou fã demais. Tá aqui no nosso chat, toda a nossa audiência, inclusive você que está acompanhando a nossa transmissão aqui no YouTube, Frank, deve mandar mensagem pra gente, né? É isso aí. Deixar seu like, enfim, compartilhar a nossa transmissão. Rubão, momento... A gente não convidou o Ricardinho ainda para vir aqui, porque a gente não tem uma cadeira adequada ainda. Ah, é? Mas assim que a gente tiver uma cadeira que suba um pouquinho mais o assento, o Ricardinho vai participar, porque assim... Um dos grandes corações e caráteres da imprensa esportiva brasileira. Um beijo, Ricardinho. Falávamos sobre a questão do Corinthians, né? A turbulência do Rubão. 4x0 pro Corinthians hoje? Que isso? Já começou a dar placar, rapaz? Que é isso? Não, é porque eu Vamos falar desse momento. Eu adoro os palpites dele. Não dá o placar antes, depois você justifica. Vou falar pra você. Diante do Argentinos Júnior que perdeu... Rufem os tambores. 3x1 pro Corinthians. Nossa, ele tá otimista, hein, Frankfurt? É o jogo pro Corinthians lavar a alma. Começar de vez a temporada. Então, calma aí, ó o corte. A gente vai conversar sobre esse jogo semana que vem. Amanhã já, né? Amanhã. Vamos conversar amanhã. E o Enio Ricanello tá falando o quê? 3x1, olha pra lá e fala. 3x1 pro Corinthians, gente do Argentinos Júnior. É isso aí. Então... Zica reversa? Não existe isso, cara. Aqui é 100% Timão. Eu também. Vai, Corinthians! Ainda mais contra argentino? Você tá de brincadeira. Um abraço pro José Costa Gonçalves também, que tá sempre com a gente aqui na live das 6. Obrigado, viu, ô José Costa? Grande abraço para você, além de um abraço pro Ricardinho. Mas eu acho que o Corinthians não vai ter a moleza que teve o Racing 2 semanas atrás, não, viu? É Brasil e Argentina, né? Mas já saiu a escalação? Ainda não, né? Não. O que acontece... Corinthians que vem sem o Coronado, inclusive, né? Isso, nem viajou também, né? Hoje a gente até estava conversando isso aqui mais cedo com o nosso convidado, e é até um ponto que ele acabou pontuando aqui pra gente, é a questão de que o Argentino Júnior está na semifinal, eu não vou lembrar da Copa da Argentina. Isso, da Copa da Argentina. E aí eles estão realmente poupando para essa competição, que é importante para eles, e também lá na frente garante uma vaga na Libertadores em relação à Sul-Americana. A Sul-Americana não é prioridade. Por isso que o Racing acabou vencendo, porque foi aí com um time misto, né? Não se sabe se eles vão fazer o mesmo contra o Corinthians, talvez poupar menos. Mas ainda há a possibilidade de poupar um ou outro atleta ali deles. E aí melhor pro Corinthians, né? Só que o Argentino Júnior está muito mal também, então... Eu acho que assim, cara... ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade, um caminho mais curto de chegar à Libertadores vencendo a Copa lá, né, e o jogo da semifinal da Copa é só no domingo, você também não pode abrir mão da Sul-Americana, certo? Então eu acho que o Argentino Júnior hoje, como você tem um distanciamento para o jogo do final de semana, acho que vem com uma formação diferente daquela que perdeu para o Racing. Como a Aline disse aí, se tiver que poupar jogadores, vai ser um ou outro apenas, não vai poupar mais de metade do time, como aconteceu contra o Racing, né? E aí tomou aquela entubada, 3-0, né? Jogando em casa. Então, assim, não vai ter moleza o Corinthians, não. E um aspecto que me preocupa bastante,
o emocional do Corinthians, psicológico do Corinthians. A gente já sente um abalo nessa equipe do Corinthians, acho que devido à ausência, eu ia falar dos últimos resultados, mas não tiveram resultados, né? Pela falta de resultados. Pela falta de resultados, falta de gols, né? Hoje o Corinthians, tá aqui na tela, né? O provável Corinthians aqui pra gente, no Link Sport Clube. É uma equipe desacreditada, né? O Yuri Alberto ainda sendo mantido na linha de ataque, porque se coloca o Pedro Raul não dá jeito, coloca o Yuri Alberto também não dá jeito. Ali é o ruim contra o pior. Tem até um meme aí, gente, que eu mandei pro Silvião aí, que eu vi mais cedo, mas eu acho que é too much pra gente usar, hein? Será, Frank? Não sei, aquele do Yuri? É. Não, acho que podemos usar, vamos só passar aqui o Vamos ver a escalação, provável, falar depois... do ataque. E depois... Se sim, se não. Galera, atenção, é assim, ó. Vai ser votação. O pessoal manda aqui a mensagem aqui no chat aqui. Você quer ver o meme do Yuri Alberto? Você quer ver o meme do Yuri Alberto? Sim ou não? Manda mensagem aqui pra gente, que aí a gente... até assim, dependendo da votação, a gente coloca, tá bom? Ó o provável time aí hoje, ó. Cássio, Fagner, Félix Torres, Saul Gustavo e Hugo, Ranieri, Fausto e Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Uma ponderação. O Félix Torres, que vinha sendo elogiado, parece que ele pegou a ruindade do time, Enio. Então... Foi no jogo péssimo contra o Bragantino. Contra o Juventude, eu não quero nem colocar, né? Contra o Juventude, pra ser ruim, ele tinha que melhorar muito. Porque ele errou, pra mim, errou no bote dos 2 gols do Ju, lá no sul do Brasil. Inclusive o Juventude que tomou uma traulitada na última rodada do Campeonato Brasileiro. Essa linha de defesa, eu gosto mais, obviamente, do que foi utilizada no final de semana contra o Bragantino. Você tem o Fagner voltando pro time, que apesar de ser um jogador um pouco mais incisivo, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Não colocar violento, não. Vamos colocar incisivo. Sim. É um cara que tem mais confiança e também muito mais rodagem na equipe. Raul Gustavo sendo utilizado na linha de defesa. O Hugo é um jogador que eu não gosto. Não gosto mesmo. Ele desce muito bem. É aquela coisa. Motoboy, né? Desce que é uma beleza. Entrega que é uma beleza. Pra voltar é difícil. Meu Deus. E no meio de campo do Ranieri, o Fausto Vera, outro jogador que eu não gosto, Fausto Vera. O Garro, ainda estou esperando uma regularidade do Garro pra fazer aquele jogo que fez contra o Palmeiras, aquele golaço de bola parada. Mas parou ali, né? Parou ali. Esqueceram o futebol naquele jogo. Agora sim, hein, Tonhão? Wesley e Romero, é isso que o time precisa, não vai inventar moda, o time já não tá bem. Se tirar esses 2 jogadores que foram mais regulares desde o começo do ano, pra colocar Pedro Henrique pela madrugada, né? E eu vou falar a verdade pra você, o Frank. Eu faria um time sem centroavante. Que produzir pra colocar a bola no pé do Yuri Alberto não dá. Já não produz tanto. Daí ele vai perder os gols que ainda, as duras penas, o Corinthians produz. Tira o centroavante, centraliza o Romero, ou abre dois jogadores de mais velocidade, coloca mais um no meio de campo, tenta uma alternativa, porque tanto o Pedro Raul quanto o Yuri Alberto não estão produzindo. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, né? Sem dúvida. Mas aí você jogaria... Quem que você colocaria ali? O Pedro Henrique? Não sei, eu acho que eu puxaria mais pro meio de campo. Eu não sei, eu colocaria mais um volante. Adiantaria um meia. Exato. A gente pode dizer que esse elenco do Corinthians também é fraco, né? O elenco não é bom. É isso aí. Exatamente isso. Porque eu acho que em todas as áreas ali do campo, tanto na defesa, no meio e no ataque, existem falhas ali. É difícil, né? E a gente precisa de jogadores melhores em todos os posicionamentos, né? Enfim, tem gente chegando, o Frank já vai falar sobre isso, né? As voltas aí do Corinthians. Pior que o time do Corinthians, só a letra do Enio, que eu vou te falar. Tentei ler ali o que ele tava escrevendo. O que é isso aqui? É a escalação do Corinthians? A escalação, nossa. Eu sei lá. O Argentino Júnior. Nossa senhora, eu não sei o que estava escrito aqui. Tem imagens aí do último treinamento, e a informação que chega agora do Corinthians com relação ao Matias Rojas, viu, Enio? Você que queria saber aí do futuro do Matias Rojas, estava preocupado se ele ia jogar com o Messi, se vai, se não vai. A FIFA informa ao Corinthians, tudo bem, garotinho? A FIFA concedeu a liberação ao Matias Rojas para ele exercer a atividade profissional, ou seja, a FIFA garante que ele pode continuar jogando futebol, independentemente do problema que tem com o Corinthians. Sim. Assegurou a ele o direito do trabalho, de trabalhar.
Em relação aos valores que possam ser devidos, porque ele questiona isso na FIFA, o caso ainda depende de decisão da Corte Arbitral da própria FIFA, certo? Então, assim, o rolo aí de indenização, paga isso, paga aquilo com o Corinthians, e ele pede uma grana, né? Ainda está em aberto. Mas agora, porque ele estava vinculado ao Corinthians, e a FIFA deu a ele agora, ó, você tem o direito de continuar jogando, pode... Acabou com o vínculo dele com o Corinthians, certo? E é uma perda substancial, mais um erro de administração do Corinthians, né? Até uma das maiores críticas do Rubão nesse começo de temporada, esse começo de trabalho, é em relação a gerenciamento de crise. Ele não sabe gerar crise, né? Pior, ele agrava ainda mais a crise. Ele apaga fogo com gasolina. Exatamente. Então, a conta não fecha. Muito do que se disse do Antônio... do presidente do Corinthians, me fugiu o nome. Augusto Melo. Em relação a esse problema interno, é que, o cara é dirigente de futebol, ele tem que saber também interferir nessas negociações, ele tem que ser esperto nisso. E ele não consegue ter uma alta taxa de sucesso nesses pontos, sabe? Ele não sabe lidar com o jogador, ele não sabe lidar com o futebol hoje. Então, me parece que ele ocupa um lugar que um outro profissional poderia solucionar os problemas, não criar outros problemas, entendeu? Então, esse ponto negativo do Rubão e esse passo adiante que vai dar o Augusto Melo, tudo indica, né? Demitindo ele, tirando ele do cargo, pode ser um ponto fundamental para uma viradinha de chave nesse começo de temporada no Corinthians, porque os nomes são ruins e o gerenciamento desse elenco também é ruim, é péssimo. Aline, concorda com o mestre Enio? Nossa. Mestre Enio? Que isso? Eu até... Tem biênio, triênio e mestre Enio. Não, o gerenciamento de crise no Corinthians realmente é um assunto bem complexo. A gente até falou disso mais cedo, vem falando disso há muito tempo. E a gente vai falar disso mais umas centenas de vezes, Frank, porque sabe aquele problema que vira uma bola de neve e aí tem problema em todos os lados, a diretoria que afeta o campo, e aí o campo que não rende, piora a diretoria, que piora a pressão e já tem uma dívida de 2 bilhões de reais. Para sair disso, muito difícil, vai demorar anos, eu digo uns 10, 15, 20 anos para o Corinthians, se tiver uma boa administração, se começar a melhorar a partir de hoje, se começar a solucionar alguns problemas para a gente conseguir ver um Corinthians totalmente tranquilo novamente. Vai demorar anos para sair dessa crise. E vai ter que continuar, o time continua na Série A do campeonato, o time continua disputando competições importantes, vai ter que aprender a administrar dentro da crise. E o problema as pessoas criando mais problemas dentro do problema. Já tem uma grande bola de neve e elas continuam rolando e transformando o problemão num problema ainda maior. Então... é muito difícil a situação do Corinthians, a gente espera que pelo menos dentro de campo os jogadores consigam se encontrar ali, criar um maior entrosamento para render alguma coisa pelo menos para o torcedor, mas é difícil também, quando você tem um presidente que se você perde vai lá te cobrar de uma maneira estranha, que fala que tem a caneta, que vai usar a caneta, aí eu não entendo esse lado político do Corinthians também. Quando ele falou da caneta, ele estava falando com relação aos dirigentes mesmo. Não, aos dirigentes. Porque o Rubão, naquela entrevista que ele deu, onde ele criticou e soltou, disparou lá contra todo mundo, né? Disse que realmente não tinha uma relação mais próxima com o presidente Augusto Melo, mas que eles não precisavam andar abraçadinhos, etc. E aí criticou o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele disse mas eu não ando mais com o presidente, mas assim, o presidente sempre foi o presidente, ele tem a caneta, ele usou essa expressão, né? Então acho que lá... Então eu vou usar a caneta. Vai sobrar para ti, mas o que eu falo é sobre essas brigas que não devem ser passadas para a imprensa como uma briga de dois galinhos de rixa ali, um contra o outro, num time que está desestruturado, porque é isso que o Corinthians está. Tem duas frentes, o time está dividido, uma querendo puxar o tapete da outra, ninguém ali está sendo corintiano de verdade. Ninguém ali torce pro Corinthians de verdade, que se torcesse não tomaria esse tipo de atitude, entendeu? Não faria isso com um time que já tá na pindaíba. Ficar discutindo através da imprensa é um negócio assim... É feio! É muito infantilzinho, não é? Infantil. Parece que eu não falo com os... Mas fico mandando um recado pela imprensa. Não posso ver o microfone? Deixa eu mandar um recado aqui pro Rubão.
Aí o outro, deixa eu mandar um abraço aqui pro Gutão. Porra. E aí você mostra pra imprensa que seu time tá mais frágil do que... Sim. Ainda mais frágil. Você não tem um trabalho de respeito. E Você vai respeitar uma pessoa... É óbvio, todo mundo precisa de respeito, mas você vai respeitar o trabalho de um cara que vai pra imprensa ficar cutucando o coleguinha? E mostra o quanto você está despreparado para a função que você está cumprindo. Exato. Mas Você para mim, tá exercendo. por exemplo, o Rubão e o Augusto Melo demonstraram que são pouco eficientes, para não dizer que são incompetentes naquilo que eles se propõem a fazer. Na primeira entrevista coletiva do Acabou a Farra. Ah, Palmeiras, Flamengo, acabou a farra. Pô, o Corinthians está na zona de rebaixamento, cara. Tá na vice-lanterna. Acabou a farra pra quem? Olha pro elenco que você tem na mão. Pô, meu, olha o elenco que tem o Flamengo, quanto custa o elenco do Flamengo, quanto custou o Palmeiras montar esse trabalho de anos. Não é do dia pra noite, cara, não acabou a farra não, você tá mentindo pro torcedor. O que mais me preocupa nessa questão do Corinthians é a mentira pro torcedor. Não é possível que o Augusto Melo, em sã consciência, sóbrio, possa olhar pro time dele e falar, não, nós vamos disputar com o Flamengo e Palmeiras o Campeonato Brasileiro. Não dá. As primeiras 3 rodadas, sabe aquele choque de realidade? Falou, pô, volta aqui, filho. Vamos conversar. Vamos colocar os pingos nos is. Não é assim que funciona. E a discussão por meio da imprensa é aquela história, né? Não vou comentar mais sobre o assunto. Mas falando sobre Augusto Melo, sabe? Não vou falar mais, mas já falando, porra, é assim, mostra primeiro, um desapreço pela imagem do Corinthians, porque quando o Augusto Melo abre a boca, quando o Rubão abre a boca, ele não tá falando pelo Rubão, pelo Augusto Melo, tá falando pelo Corinthians. Eles são representantes do Corinthians, cara. O clube de segunda maior torcida do Brasil. Não é qualquer bodega. Você entendeu? Que você manda e desmanda. Tem que se colocar no lugar, tem que entender o cargo. É isso. Eu acho que, primeiro ponto, não respeitou o cargo, não respeitou a instituição. Rubão já tá mais fora do que dentro, inclusive acho que nem viajou, né? Não viajou, tá com dengue, né? Pelo menos assim, a informação que foi repassada o que a assessoria diz. Que ele está com dengue, né? Por isso não teria nem sequer ido lá para Bragança, mas em Bragança ninguém comentou nada a respeito disso, ninguém falou nada. Assim como o Igor Coronado, né? O que será que aconteceu com o Igor Coronado, hein? Não foi posicionado, né, sobre algum problema que tenha tido o Coronado. O Coronado que foi testado diante do Nacional, fez uma boa partida, mas é aquela coisa, né, Aline? O Frank, amigos e amigas, o Nacional não é parâmetro, né? Não é não é régua, assim, entendeu? Tipo, não dá pra você medir o futebol de uma pessoa que joga contra o Nacional, né? Então, contra o Juventude foi propositivo, mas tentou e tudo que tentou errou. E contra o Bragantino não foi tão diferente assim, não. O Corinthians utilizou 2 articuladores que não articularam em Bragança Paulista, né? É um problema, né? Um problema gravíssimo, porque por falta de um você tinha 2. O elenco que o Corinthians tem em mão, eu acho que assim... Quem olhava de fora achava que o grande problema do Corinthians do ano passado era o elenco envelhecido, porque tinha muitos figurões lá que mandavam no vestiário, não sei o quê. Tirou esses figurões, parece que não sobrou nada. Parece que o que tava ruim piorou. O time ficou tava sem alma, ruim, né? mas tava melhor, né, Franco? A gente falou hoje mais cedo. Tava ruim, mas tava melhor, entendeu? E aí tirou esses figurões, esses outros jogadores foram um pouco pro Santos, para outros clubes aí do Brasil. Sobrou ali uma molecada, que já tava, uma galera mais jovem que tava o ano passado, que a gente já viu que não segura o time. Aí trouxe outras pessoas pra compor o elenco, não tem entrosamento ainda. O Corinthians tá fraco de elenco, gente. Tá deficitário em todas as áreas aqui. A gente tem problemas pra apontar no ataque, no meio de campo e na defesa do Corinthians. Quando a Aline começou a falar, próprio no início ali do debate sobre o Corinthians, ela falou, não, porque eu vejo problemas na defesa, no meio de campo, no Corinthians. Sabe, o único problema é que não tem a torcida, que a torcida não deixa de apoiar, inclusive a torcida do Corinthians. De modo equivocado, né, fez um protesto no final de semana com os sinalizadores. O protesto é válido, tá? O protesto é super válido, o valor do ingresso do Corinthians realmente esse ano está muito acima, não respeita a tradição do Corinthians de trazer o povão para dentro da arena, de empurrar o time, realmente está muito acima o valor do ingresso, mas leva uma faixa, bonito, leva uma bandeira,
Leva aí de palhaço, mas no sinalizador não pode. Vocês sabem que não Sei pode. lá, seja inovador, vira de costas pro exato. campo. Leva sabe? pipoca. Sabe? Vira pirueta. Exato. Olha Às só. vezes não, né? Virar Cuidado. de costas é mais fácil, eu acho. Olha só, Né? segundo informações de companheiros da imprensa, seria uma lesão muscular, um desconforto muscular que tirou o Igor Coronado da viagem, né? Ainda bem, né? Porque poderiam ter sido as malas, né? Já pensou se ele cisma de levar todas aquelas malas que ele trouxe para o Brasil também sim. para a Argentina? Meu Deus Cada do viagem, 48 malas? Falaram que cada mala é um casaco diferente, né? Então. Pesa 10 quilos. Não foi ele que falou que colocou a culpa na mulher? Ah, mas... Falou Foi. que ela quis trazer todas as coisas que ela... Todos os talheres, Mas copos. quem chegou com as malas foi ele, né? Não sei se foi ele, não. Pode ter sido outro jogador. Não, quem Não, chegou foi com ele as mesmo. malas foi ele, foi o não, Igor mas Coronado. Foi ele que chegou com muitas e muitas. É aquela história, eu vou colocar a culpa em alguém. Pra quem eu posso colocar a culpa? Eu tenho 500 tênis, tá ligado? Daí a culpa é da minha mulher que trouxe um faqueiro. Pelo amor de Deus, né? Assume os seus BO, cara. Pelo amor de Deus. Não vai empurrando pra Vai, sua esposa, agora que eu quero ver, de verdade. E o meme do Corinthians? Ô, Celso, será que a gente roda? Vixe. Ou eu acho que é meio pesado, hein? Deixa eu ver. É muito pesado. Não, se você vai ver lá. Nossa, cara, Com nem todo eu posso mundo. ver, hein? Sem você. Já fui mais Você acha respeitado nessa casa, Você hein, acha Frankfurt? pesado, Frankfurt, aquele meme lá? Eu acho, mas vamos ver mesmo assim, seu Silvio. Não tem problema. É o Yuri Tem a Alberto, musiquinha. gente. É o Yuri Alberto. Pode colocar com som, com tudo. Cadê? Pra gente ver aqui. O Enio quer Silvio ver. tava conferindo antes ali Pra ver se não entendeu? tem. Essa, isso. Daqui a pouco. Vamos introduzir já, tá vendo? É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se... Ele vai pro ar agora ou já foi? Já foi, né? Já foi, ó. Tá vendo? Ele perdi tava aqui. esperando um negócio super Pesado. hard. E eu tranquilinho. É fofinho até, inclusive, fofinho. né? Fofinho. Então, Acha? então põe de A novo. Então gente põe de novo. respeita. É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se... Uma coisa pra vocês. Numa dessa eu quebrei o braço, sabia? Nossa, ele De verdade, voltou. 2 vezes. Por isso que você narra, tá tudo certo. Exatamente. Eu quebrei o braço certo. jogando bola 2 vezes sozinho, pisei na bola, literalmente. Yuri, é você? Né? O problema é que eu tô aqui, né? O Yuri Alberto tá no ataque do Corinthians, né? Ganhando quase 1 milha por mês, né? Existe uma certa diferença. Não, podia né? ser você, acho que você que não foi esperto o Exatamente. suficiente. Pô, Mas, se o Pedro Eu não Raul queria pode ser dizer jogador nada. de futebol, mas Não. Corinthians... mas tá explicado Nossa. porque ele tá lá e você aqui, né? Exato. É. Pedro Raul é... Assim, eu não consigo entender Uma como porta ele aberta faz veste uma a camisa diferença. do Corinthians. De quem que foi a ideia? De falar, nossa, esse cara é muito bom. Ele merece a camisa do Não Corinthians. sei, eu acho que ele ia fazer uma ponta no São Paulo Fashion Week. O Corinthians tá precisando inovar os rostos, não sei o quê. Vamos contratar ele pra campanha publicitária da camisa? Não sei, só se for assim o Pedro Raul. Porque jogar a bola mesmo ele não E joga. toda... Beijo pra você, menininho do meme. Você é muito fofinho, cara. Ai, cara. A jogada parecia muito o Yuri Alberto, mas você é fofinho. Você não. Vai Pelo melhorar. menos ele acertou a bola, né? O Roberto às vezes... Não acerta. Nem o Pedro Raul. Putz, meu Deus do céu, gente. Olha, a dona Valdelis escreveu assim: boa noite, trio maravilha. Bora debater. Quem sabe a gente acha uma solução para o Corinthians? Acho que não vai ser possível nesse momento. A senhora me desculpe, mas eu acho que não vai ser possível nesse Uma momento. coisa assim, meio caso de família, nessa risada daí. Não. Não? Não. Bom, falando ainda sobre o jogo, né? Ai. A equipe do... pelo menos a provável... O mundo adulto dói. Ele... É difícil, né? Complicado. Ele castiga mesmo. Falando sobre a provável escalação da equipe do Argentino Júnior em relação à última partida, são esperadas 5 mudanças, 4 delas no ataque, pro jogo de hoje. Ou seja, Ai. ele jogou Félix Torres, presta atenção, hein, ele filho? jogou contra o Racing sem atacantes, então. Exatamente. Ou sem os que E deveria. hoje ele vai de titular, então. Todos O ataque titulares. titular. E eu acho que eu vou mudar a minha opinião, hein? Né? Ah, é? Vou mudar meu palpite. Não. Você já olhou naquela câmera, falou com o público, Olho com da todo verdade. mundo que tá acompanhando a gente aqui, falou, eu cravo, Henrique Caneto. Eu posso ser do contra? 2-1 pro Argentino Júnior.
Ah, mas eu acho que você nem é tão do contra, assim, viu? Não, porque ele falou 3x1 para um lado, eu do tô falando contra com 2x1 relação- pro outro. Mas ele já tá querendo mudar de ideia. Tô querendo mudar de ideia. Não tá não. Não existe isso. Bom, mas eu sou sempre Assume Brasil. seus BO, meu. Eu sou sempre Brasil, principalmente contra a Eu Argentina. sou sempre Brasil. Nunca vou conseguir torcer pra um time Não, argentino. mas eu não tô torcendo. Meu palpite é realidade, porque a minha torcida sempre... E o meu coração tá com o Corinthians. É, É sério. mas eu fui mais com o coração do que com a razão nesse É, nesse pitaco. eu quero que, com certeza, um time brasileiro de São Paulo vença. Contra os argentinos, ainda que são nossos rivais, sempre tô torcendo pra um time brasileiro. Gosto muito do Corinthians, eu espero que saiam dessa fase ruim, porque é um gigante do nosso futebol, né, Frank? Eu sei que você também tá torcendo bastante pro Timão. Claro, tô torcendo bastante pro Corinthians. É hoje, Corinthians. Vamos lá, Corinthians. Força, Timão! Timão, Meio você... fraco esse Nossa! Timão, hein? Não, ele, claro, o claro dele Meio foi assim. desanimado, hein? Claro! Você é sangue bom. É, eu não sei nem como são os gritos, cara, mas... Ah, de Nós verdade mesmo. percebemos, né? É. De verdade Foi um mesmo. Eu acho que o claro. Corinthians... É, tô vendo aqui as coisas. E o... Tava procurando a escalação do Atlético Mineiro. Ainda não achei. Daqui a pouco tem bola rolando, hein? É, e o jogo daqui a pouquinho, né? Às 7. Eu acho também que vai dar um empate. Não acredito, Ó, sério? Mas o empate é um bom resultado, tá? Já- É, eu acho que pro Corinthians é um bom resultado. E se eu tivesse que apostar na loteria, eu apostaria um duplo empate ou Argentino Júnior. Eu acho que o Corinthians Eu acho não que vence hoje é- esse jogo hoje, não. E aí, eu acho que o E aí aproveitamento começa a já... pesar. Isso que eu ia falar, o aproveitamento acho que já tava em 43, alguma coisa por cento. Perdendo Do mais... Tonhão? É, acho que é do Corinthians no ano. Tá. Corinthians. É, 43, alguma coisa por cento no ano. Se perder mais uma, só Deus mesmo. É assim, é um aproveitamento de um time... que luta contra o rebaixamento. Gente, qual foi a última vitória do Corinthians? Vocês lembram? Foi contra o Nacional do Paraguai. Foi, Sim. aquele 4x0 É. lá. Faz E algumas aquele semanas time, já, hein? pelo amor de Deus, perdia do Água Santa, assim, rapidinho. Aquele time do Nacional do Paraguai. Realmente, o Nacional. Perdia do Água Santa, sério. Nacional bem mal. Bem Muito mal, ruim. Bem mal. Nossa E senhora. lembrando, o Corinthians só vencia de 1-0 no final do primeiro tempo, né? O Yuri Alberto dando um chute de canela, dando passe de canela, Meu Deus. joelho. Engraçado como é difícil acertar o pé na Hugo- bola, né? O Pé é Hugo difícil. chutando a bola pra fora pra ninguém. É, pra fora do estádio, né? É impressionante. E assim, é um elenco que você olhar no papel, fazer aquele famoso, sabe, Frank, X1. Pega ali, fazer um contra um. contra um. A maior parte dos times do futebol brasileiro, é difícil encontrar alguém que consiga superar a ruindade de alguns jogadores ali. É difícil, é difícil. Você tem na última partida, ele tirou o Fagner do time. Um dos únicos pontos de referências desse time do Corinthians. O Wesley tirou o Romero. Pô, meu, torcedor do Corinthians não aguenta mais. Olha aqui o que o Viro Piada escreveu aqui. É. Não sei se... bom, o Hugo me dá náuseas. Isso virou. Ai, meu Deus, ele é muito sarcástico, né, cara? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos. É que a gente tá falando do Corinthians, eu sei que a gente tá falando de Sul-Americana, a gente começou a falar de Brasileirão, possibilidade até de rebaixamento. Vamos ver, tipo assim, dos times aqui, quem que o Corinthians... Assim, analisando só chute. Brincadeira, é brincadeira. X1. No X1, quem que o Corinthians venceria que você fala, com facilidade? Beleza? Fechou. Vamos ver se tem algum. Tem que falar facilidade? É, com... Facil... fala assim, não, Esse Corinthians carimbo é... favoritaço. É, vamos ver contra quem que o Corinthians ganhou. Pá, favoritaço. Tá. Beleza, Bragantino. Já provou que não, né? Tá. Flamengo. Também não. Botafogo. Tô falando na ordem Não. dos... Não, acho também não. Botafogo não favoritaço? É, tá. Atlético Paranaense. Difícil, né? Não. Não, assim, depende. Se o jogo for na arena, eu acho que dá um empate. Não. Não, é favoritaço. Favoritaço é a gente favoritaço que não, ganha, favoritaço vai. Grêmio. Não. Não, também. Nossa, isso aqui virar corte, hein? Internacional. Não. Não? Talvez. Favoritaço? Talvez. Não. Não? Ó, vocês vão fazendo um placar, hein? Quem tá falando não atrás do outro é o Frankfurt, hein? Então, Vocês vão peraí. falar comigo depois. A pergunta é se o Corinthians seria favoritaço contra essas equipes, correto? não. Você Talvez. ainda não falou nenhum. E o Enio falou Talvez. internacional. Talvez. Não, não tem talvez. É sim ou não. Que isso, é uma brincadeira. Então, Com ele não, tem então talvez, então. ele foi pra rede E outra vez. é, disse Eu, hein? maravilha. Galo. Não. Nossa, não.
Fortaleza. Não. Bahia. Sim. Favoritaço. Favoritaço? Não. Tá. Fluminense. Não. Palmeiras. Não. Não. Cruzeiro. Sim. Favoritaço? Ah, você viu o futebol do Cruzeiro? Vi. Você viu do Corinthians? Difícil. Por isso que tem o talvez, você entendeu? Tem que ter um Nossa talvez. senhora, é o pior Sim. quanto o ruim. Sim. Sim? Contra o... Peraí. Juventude. Já falou que não, né? Não é favoritaço. Não, deveria ser. Deveria, mas não mas foi. não é. Meu voto seria sim. É sim, então, pro No Juventude? Juventude, sim. Tá. Não. Já provou que não, pô. São Paulo Não. Futebol Clube. Não tem a menor condição. Não é favorito São Paulo- sobre Não. São Paulo os pode- soberanos, então. Pode ter 10 de sol aqui no jogo, não vai conseguir. Departamento médico pode. Pode tentar Vasco. operar. Vasco? Sim. Pra mim, sim. Não. Não? Criciúma. Sim, né? Sim. Querendo concordar. Muito bom. Vitória. Difícil essa, hein? Difícil. Não. Sim. A pergunta é: o Corinthians seria favoritaço contra estes adversários? Ah, Porque Atlético. o pessoal tá chegando aqui só sim, não, sim, não, sim, É, não. senão é live do Atlético. sim e do não. Só, já tá acabando já. Só mais dois. Atlético Goianiense. Sim. Não. Cuiabá. Não. Não. Então, o senhor Enio, acho que o Corinthians é melhor que 5 times. Seria favoritaço. Seria, Seria favoritaço contra 5 times do Campeonato Brasileiro, que tem 20. Então, com isso, o Corinthians deveria terminar no 15º lugar. O campeonato hoje. O senhor Frank Fortes é mais pessimista. Ele acha que 4 times apenas são favoritaços o Corinthians é favoritaço em relação. Inclusive, já Com perdeu isso, de um que seria. Então. O lugar do Corinthians deveria ser o 16º lugar, um pouquinho antes da zona de rebaixamento. É um É passo o da... primeiro time acima. Vixe, bom. Mas, aqui, acabou a ó. brincadeira. Adorei essa... Eu gosto desse tipo Não, de não, dinâmica. é legal. Legal pra Esse caramba. exercício é legal também. Eu curto, é bacana. Então eu vou emendar para vocês aqui uma outra questão. O Corinthians deu bote errado nas contratações para a temporada no afã Acho de que- dar respostas ao seu torcedor e vamos formar um time diferente, time bom e tal, não sei o que. A diretoria contratou meio que inadvertidamente. Olha, eu acho que toda reformulação é uma aposta. O que o Santos fez também foi uma aposta. Claro, toda aposta a gente tem que medir os riscos, né, de dar certo ou não. Acontece que eu acho que a forma que foi feita no Corinthians foi pouco estudada. 10 reforços. 10 reforços, né? Foi totalmente reestruturado. Ok, mas foi mais uma tentativa de dar essa resposta pro torcedor. Olha, eu tô chegando, presidente novo, vou fazer acontecer. Acabou a farra. Acabou a farra. Só que assim, o Corinthians tinha ali peças fundamentais que faziam um time jogar bem dentro de campo, ter esse entrosamento, que eram aqueles jogadores mais velhos, que formavam, querendo ou não, o esqueleto do time, davam a forma do Corinthians jogar. A essência do Corinthians estava naqueles jogadores. O que ele fez? Tirou a essência, colocou uma essência nova. Né, deixou uns jogadores que estavam ali, novos, mas que ainda não eram essenciais pro time. Tudo bem, o Yuri Alberto, ok, ali. Mas tirou muitos jogadores importantes, né, que eram importantes, querendo ou não, machucavam, estavam mais velhos. A galera achava que não rendia, mas eram melhores do que os que estão agora. Aí trouxe essas pessoas novas e não tá dando certo. Então é uma aposta. Eu acho que o erro do Corinthians foi... Porque muita gente fala, porque o Corinthians trouxe 2 e 2 e aí não é assim, tem que tirar tudo. Não, eu acho que tinha que manter a essência e fazer isso com mais calma. Porque o Corinthians não era um time o ano passado pra estar perto da zona de rebaixamento esse ano. Eu não acho. Eu acho que se trocasse algumas peças, reformulasse melhor, com mais calma, talvez não corresse tanto risco. Aí sim, bom, assumiu o risco, deu errado. Acontece. Futebol. Eu acho que o time foi muito afoito no processo de mudança. Primeiro, tudo começa errado, né? Você tem o Mano Menezes numa temporada, contrata um cara no final da gestão pra deixar uma bomba. Sabe aquela que explode quarteirão? Armada ali pra quem viesse depois assumir a bucha.
né? O Augusto Melo assume a presidência do Corinthians. É sabido que ele não gosta do trabalho do Mano Menezes, que ele não queria contar com o Mano Menezes como técnico do Corinthians, mas sobrou para ele administrar o abacaxi. E depois negociar uma dívida de rescisão. Absurda, né? 12 milhas. Que é assim, o cara ganhou para não trabalhar. 12 milhões você pega ali, tipo, do cofre do clube, mesma coisa se tivesse jogado fora. 12 milhões para um cara que não vai ficar, que não vai prestar serviço pro time. Contrata o Antônio Oliveira. Para mim, um acerto. Mas é muito tardio. Eu acho que é muito tardio, porque o processo de reformulação do Corinthians já tinha começado. Sim. Um começa um trabalho de reformulação, o outro vem, pega o carro andando, tentando pensar uma outra maneira de trabalhar com as peças que um outro técnico queria. Você entendeu? Não tem muita lógica nisso. Dispensou jogadores, por exemplo, para mim, que são fundamentais. O Gil hoje demonstrou no Santos que ele é um jogador que ainda pode ser fundamental. O Santos, na Série B do Campeonato Brasileiro, teve um time mais competitivo no Campeonato Paulista do que o Corinthians. E não foi em um jogo. Metade dos jogadores do Corinthians. Entendeu? Outra, com quase metade do orçamento, né? Vamos ser realistas aqui. O time do Santos é bem módico. Muito mais econômico do que o time do Corinthians. E aí tem um outro detalhe. Você tem no banco de reservas alguém que entende o momento do time. O Antônio Oliveira tem uma maneira diferente de trabalhar. O Carille trabalha também com resultado. O Santos, a gente precisa salvaguardar a defesa do Santos. Vamos montar um sistema que esses caras consigam jogar bem. E o que vier pra frente é lucro. A nossa principal função nesse ano do Santos é voltar pra primeira divisão. E pra mim, volta campeão, tá? Pra mim, volta campeão da Série B. Então, por que o Corinthians não dá liga? Tem muito mais dinheiro pra investir. Tem muito mais estrutura. É uma conta que não fecha. Os questionamentos do futebol, né? Uma conta que não tem lógica. Não tem lógica. O Corinthians jogar um futebol pior do que, por exemplo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, não tem sentido. Dinheiro tem muito mais que eles. Você entendeu? Entendi. Foi ao mercado e foi mal ao mercado. O Garro fez um jogo bom no ano. Então, assim, a live do sim e do não quer saber. Você, Aline Bravo, executiva de futebol do Esporte Clube Vila Sônia. Diga. E você, Enio Ricanello, executivo de futebol do Sociedade Esportiva Jururu da Pompeia. Vocês, na condição de cartolas, Interessante, né? contratariam as seguintes figuras para os vossos clubes? Você está formando um elenco. Você contrataria Pedro Raul? Não. Não. Só se tivesse uma agência de modelo, mas para jogador de futebol, não. Não. Vocês Só se meu time jogasse na Série B ou na Série C do Campeonato Brasileiro. Nossa, sério. Vocês contratariam Pedro Henrique do Internacional aos Contrataria. 33 anos de idade? Não pelo valor que ele foi contratado, mas eu contrataria. Contrataria também. Igor Coronado, vocês contratariam? Contrataria. Não contrataria. Contrataria o Coronado, mas com muito cuidado, aquelas. E Pra não ser o titular absoluto. exatamente, porque eu acho que alguns jogos vai, mas bem negociado. Rodrigo Bem Garro, vocês contratariam? Sim. Sim. Ah, O Garro, sim. até que tá contratando bem. Esse aqui, Ranielli, vocês Nossa, contratariam? Não. Não? Agora nós fomos surpreendidos, hein? Porque esse é o cara que tá, pra mim, é o único cara que tem Que cara dá, né? que teve cara de Corinthians desde que chegou. Mas tem outros jogadores no mercado, inclusive do próprio Mas você Cuiabá, tá que ele falando se eu poderia- contrataria pro meu time. Sim. Ué, esses aí eu contrataria pra ser reserva no meu time. Alguns. Ou seja, o Ranielli tá sendo titular no Corinthians. Né? É. O Matheus França, que ficou na dúvida se seria Matheus França, Mateuzinho, Matheus França. Mateuzinho. Hoje ele chegou Mateuzinho, virou Matheus França, mas já voltou a ser Mateuzinho. Ou seja, nem ele sabe o que ele quer da Nossa, vida. não sei. Vocês contratariam? Eu não. Não.
Nossa, que difícil isso, né? Não é? Difícil, cara. O Diego Palacios É porque chegou... a gente tá analisando ele agora. Sim, Então, Então, mas assim, antes, Já você tô- contrataria, aí você fica, putz, não sei. Mas agora, olhando o que tá apresentando o Corinthians, não, eu não contrataria. Posteriori, eu tô analisando o que E tá outra, aí entregando todos já. assim, alguns entendeu? desses aí que eu falei que eu contrataria, talvez ainda chegasse e ficasse lá, ó, jogando uns 4, Diego 5 Palacios, meses vocês na... contratariam? Palácios? É? Que tá lesionado? Não. Ele chegou bichado, pô. Chegou bichado. Não, ali. calma, eu não votei, não. né? Não Ele sei. não votou ainda. Não, Você mas colocou é- um voto pra ela Não, aí. é assim, não sabe ainda. É, eu vi aí você roubando. Tô vendo, viu? Essa Mas fraude nas contrataria o eleições. Cara, é porque ele tá machucado agora, mas quando ele tava jogando eu contrataria sim. Então, aí, tá vendo? É Tá assim. vendo, ó? E o Hugo? Você chamaria o Hugo? Essa eu deixo pro meu amigo. Eu, Não. esse aí pro meu amigo. Não. Tomar uma cerveja no final Deus de semana me deve ser livre. um cara gente boa. Você chamaria o Hugo pro seu time? Pro Não? meu time, não. Ela não soltou um não. Sabe aquela coisa? A pior frase que ela pode dizer é um não. Eu Ela só diz, vejo- Deus me livre. O Silvio, que é corintiano, eu só vejo ele assim com a cabeça. Não, tipo, não. mas eu não contrataria ele pro meu time, é. Cara, Cê- não, tá você certo, confiaria a essa é a lateral pergunta. esquerda do seu time pro Hugo? Sim, claro que não. Não, é que assim, né? Tipo, você tá lá na balada, você fala, nossa, que menina bonita. Você vai falar com a menina, falou, o que ela pode falar é não, né? Ela só solta um Deus me livre. Um Deus me livre. O Hugo, pô, vai escolher outra profissão, irmão. Porque depois dessa. Ai, ai. Félix pro meu Torres, time. os senhores contratariam? O senhor e a senhora? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não, Fara. Hoje não, Félix. Eu contrataria pra ser reserva no meu time. Mas daí eu não mandaria o Gil embora. É uma questão. O Gustavo Henrique, o GH, que está com dengue, Ah, sim. Esse contrataria. GH também. Sim. também contrataria? Ó, a Aline, ela, acho que o Corinthians foi mais assertivo. Pelo menos, assim, da lista dela aqui, são 5 jogadores. Então, metade do time. Metade das... 50% de aproveitamento, É. digamos assim. Mas é pouco, é pouco. Ô, louco. Não, do Enio são 4. E É, 40%. É muito pouco. É muito 40% pouco. é o aproveitamento E do eu- time no ano também. e aí- tem o Antônio Oliveira, que foi contratado também. Eu não com- contrataria. Eu não contrataria. Nossa. Sou muito mais o Carille pra treinar o Corinthians do que propriamente o Antônio Oliveira. Não contrataria. E o Tonhão da Fiel, Aline? Cara, é muito difícil. Assim, pro meu time, eu não contrataria. Até porque vocês já estiveram treinadores jovens, sabe que é complicado o investimento, né? Tá querendo falar alguma sei. coisa aqui no ar? Não sei. Então tá, então. A gente não vai entrar nesse assunto aí. Pro meu time, eu não contrataria. Mas se fosse pro seu time, agora uma outra pergunta. Calma aí, deixa Você- eu terminar minha Não, colocação. vai lá. Obrigada. Vai lá. Ó, ele tá me irritando, Frank. Ô, Aline. Caramba. Ó, senhor, não interrompa a Ele Aline. tá me irritando. Se o seu nome for citado, você terá 1 minuto para a réplica. Isso, por favor. Por favor, permita que Calma. o candidato faça suas Obrigada, ponderações. obrigada. E eu vou cronometrar esse 1 minuto, viu? Porque se... Eu não contrataria pro meu time, analisando se contrataria pro Corinthians. Eu sou a pessoa que tá na frente do Corinthians. Acho que não também, e iria procurar um treinador mais velho, mais experiente. O problema é que eu olho pro mercado brasileiro e falo, cadê esse cara? Não tem opção. Então, por isso que eu acho que os times estão fazendo essas apostas, os treinadores mais jovens, de outros países e tudo mais. Mas, analisando o que o Corinthians precisa, eu não contrataria. Réplica? Pode ir. A minha Vai. réplica... Não, mas é uma pergunta mesmo. Mesmo sem ser pergunta- citado, o senhor tem direito. É né? uma pergunta provocativa em relação Bom, a isso. meu voto hoje é no Enio. Deixa eu falar aqui, pessoal. Meu voto hoje aqui é no Enio, porque durante a semana ele anda fazendo algumas provocações que me deixam Mas irritada. essa daqui é legal, é um tempero bonito, é um tempero legal. Diga. Dentre esses vermelhinho. nomes do mercado, você tempero, é um temperinho, você entendeu? Tem pouco. Fala, ele tá emocionado. Vai, vai. ô Tom Perro. Você imitou bem. Você procuraria um técnico dentro do Brasil ou fora do Brasil, primeiro ponto. E outra, um nome, por exemplo, do Carille, logo no início da temporada, você faria essa mudança logo no início do ano? Pra qual time, garotinho? Do Corinthians. Ah, Tô falando do Corinthians, não tô falando de São Paulo ainda. tá. Entendi. Não, é porque você ia fazer Mas outra pergunta, ele pensou outra. Ele Não, pensa, não, você essa falou é a questão. Não, não era não. Eu duvido que era essa, mas tá tudo certo.
Cara, eu acho que o Corinthians... Nossa, é que reestruturou tudo no começo, entendeu? Não é assim que o cara chegou e o elenco... Reestruturou tudo, aí teve que contratar um cara de última hora. Se lá no comecinho da reestruturação eu já tirasse ali o Mano e falasse, vou contratar um cara novo, eu olharia talvez pra fora. Sim, mas tem que ser aquele cara que é a cara do Corinthians, sabe? O futebol do Corinthians, ele é aquele futebol da garra, sabe? Aquele futebol pesado, os caras defendem... É essa a característica do Corinthians. É esse o jogo que o corintiano gosta de ver, aquele futebol que os caras não desistem nunca, que é pesado, com uma boa defesa, um contra-ataque legal. E aí eu procuraria esse cara mais parrudão, né? Que Tá certo. a cara do Corinthians, Cara mais poxa, a gente encorpado, precisa né? de um cara que, vista a camisa do time e entenda o que a torcida quer, o que a diretoria quer. Eu não sei, o Antônio Oliveira é uma aposta, né? Mas assim, eu não sei, eu não contrataria ele de primeira, assim, não seria uma possibilidade. Olharia pra fora? Talvez, um cara mais velho, talvez um treinador da Argentina. Mas, Assim, não sei, sabe? É difícil. Eles foram Talvez... atrás do Tite, né? A gente sabe que o então, Antônio Oliveira não foi a primeira opção. O Tite seria, eu acho que a peça pro Corinthians. Porque ele sim é diferente, tem... Mas eu acho que o Tite também já passou um pouco da o fase Tite foi Corinthians, quando trouxeram o Mano, né? Que aí depois ele foi pro Flamengo e tal, o pessoal ficou meio... Tem treinadores na Argentina, que treinam times ali na Argentina, que eles têm uma característica mais, assim... geralmente, o treinador argentino tem um perfil mais, né... brutão ali e tal, e que gosta desse jogo corrido, do contra-ataque, que gosta da posse de bola, um jogo vertical. Eu procuraria essa pessoa, talvez até o atual treinador do São Paulo, o Luiz Zubeldia. BKSS Você acha que o também. Zubeldia ficaria bem no Corinthians? Eu acho que não. O Eu cara acho que do mais o Silvio. BKSS do que o Luiz A cara Zubeldia. do Silvio. Não. Silvião, tem certeza? Zubeldia no seu time, poxa. O O Corinthians já tem mais problemas do que Zubeldia, né? Zubeldia para o Corinthians é Meu, pouco. eu tenho um problema com esse sobrenome. Ele some da minha cabeça. É Luiz, eu só lembro do Luiz. Lembra do dia no final que... Zubeldia. Eu tenho um problema com Zubeldia. Mas eu acho que assim, o pessoal tem apostado em técnicos jovens, eu acho que por um motivo. O Palmeiras apostou num técnico que era jovem e deu certo. Tá todo mundo tentando encontrar o seu Mas a questão... ovo de Colombo. Você pode apostar no técnico jovem, tá tudo certo. Mas você tem que dar condições pro trabalho dele. Sim, você entendeu? claro. Você precisa ter jogador, você precisa ter estrutura. Agora, um treinador mais experimentado, ele sabe utilizar um time que não seja tão encorpado assim. Ele vai ter essa inteligência de posicionamento defensivo, de reorganização de defesa, para conseguir tirar o melhor daquelas peças que ele tem. Não jogando propriamente futebol que ele imagina, o futebol que ele mais gosta, você entendeu? Vai além da preferência dele, mas também a utilização das peças disponíveis. É isso aí, gente. Então, para mim vai ser 1-1 o jogo hoje, certo? Corinthians volta com empate e tá bom. Tá bom. E tá bom, porque não perde liderança, né? Porque o outro jogo da chave será só na quinta-feira. A Aline acho que vai dar 2-1 para o Argentinos Júniors. Eu acho. E o Enio acha que será 3-1 para o Timão. Falou, tá registrado, amigão. Não adianta correr, não. Para o Corinthians vencer, Frank, é uma mudança de atitude muito severa que tem que ser tomada ali dentro do campo e também da diretoria em si. Tem que mudar, assim... Fazer uma meditação, tem que mudar a estrutura do pensamento da galera. Colocar o pé Se na continuar assim, esquece. O Yuri Alberto parar de matar a bola na canela. Sei lá, sabe, trocar a caneleira. Não, assim, os jogadores estão começando a sentir essa pressão da galera não acreditando neles, e quanto mais você é desacreditado, mais você se sente desacreditado também. Isso interfere, sim, nas redes sociais, o que a gente está falando aqui, o que o torcedor cobra, interfere 100% dentro do campo, o cara já vai tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não vai bem. Então, assim, é uma energia que tem que mudar ali dentro, porque se não mudar, aí a coisa vai ficar bem mais feia. A vibe não tá boa. Não tá boa. Bom, a gente vai acompanhar tudo do jogo do Corinthians contra o Argentinos Júniors, certo? Aqui no nosso Link Sport Clube. Amanhã, às 10, no boletim da Aline, você vai ter todas as
informações e a repercussão do jogo do Corinthians, tá bom? Não deixe de conferir. Aliás, inscreva-se aí no Link Esporte Clube, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like pra gente nessa transmissão e nas outras também, que você pode acompanhar aí outras transmissões, outras edições do nosso Link Esporte Clube e compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Traga mais gente pra gente resenhar aqui, falar sobre futebol conosco e com os nossos convidados especiais. Tivemos hoje pela manhã o Elcio Mendonça. A live está disponível para você acompanhar. Foi uma aula sobre marketing esportivo e gestão. Um negócio muito bacana. Várias curiosidades sobre a relação dos direitos de transmissão e os clubes de futebol, federações, etc. Bem bacana, vale a pena dar uma conferida, tá bom? Hoje também tem jogo de Libertadores, jogos, né? De Libertadores, a gente vai dar uma conferida nos jogos desta terça-feira, porque temos jogos importantes para as equipes brasileiras, né? Começou agora há pouquinho os jogos das 7, Caracas e Rosário Central, Estudiantes e Grêmio. O Atlético Mineiro joga contra o Peñarol às 9, o Liverpool pega o San Lorenzo também 9 da noite, Colo-Colo e Alianza Lima jogam às 9h30, mesmo horário de Júnior e LDU de Quito. Bom, partida do Grêmio que está em andamento, começou agora há pouquinho, Em 0x0, inclusive. Vida ou morte, né, eu diria pro Grêmio. É que eu não queria falar... Já tá 1x0, não queria falar vida ou morte, sabe? Dar essa conotação assim, mas é um jogo que pro Grêmio é fundamental aí, se quiser continuar buscando classificação. O Renatão precisa mostrar que ele é pago pra pensar, né? E pensar muito bem nesse jogo aí, porque... É complicado. Pra pensar foi muito bom. Não, ele que falou. Ele que falou, pô. Ele que falou, eu tô a citação só... é boa, a citação é oportuna. Aspas dele, né? A citação é oportuna. Porque, realmente, a gente não esperava que o Grêmio, a essa altura, não tivesse nenhum ponto na Libertadores, aí na fase de grupos, que a gente acredita sempre que é a parte mais fácil da Libertadores, e precisaria... Eu acreditava que pelo menos os 3 pontinhos, né, do jogo passado eles iam garantir, não garantiram e agora precisam responder. Senão, realmente fica muito complicado, pode ir a 7 pontos de diferença aí da zona de classificação. E aí, se isso acontecer... É desastre, né? A gente vai colocar daqui a pouco também para vocês a escalação do Grêmio, para quem está acompanhando a gente saber como é que o Grêmio saiu jogando. Virou piada e escreveu assim, Zubeldia então não é pro São Paulo? Tá perguntando ali, porque você ofereceu ele pro Corinthians. Não. E ele disse o seguinte, para ganhar hoje... Tem meme ali do Zubeldia. Tem que mudar a órbita da Terra. Ele escreveu hoje o Virou Piada. Acho que pro Corinthians ganhar hoje tem que mudar a órbita da Terra. O torcedor do Corinthians tá muito negativo. Tô sentindo uma energia negativa da torcida. Mas vem cá. Tem que ser vamos positivo. Lá, vamos analisar. Você é torcedor do Corinthians? Você não torce pra ninguém. Você torce pro Juventus. Pro Juventus. Não, pra ninguém. Como assim pra ninguém? Não, pro Juventus da Moca, cara. Pô, pra ninguém, por um dos maiores clubes do Brasil, centenário. Não, me queimar, olha ele tentando me queimar, não foi isso. Eu falei, você não torce pra ninguém, depois eu tentei me ajustar aqui, entendeu? Me defender e falar, não, eu lembrei que ele torce pra algum time, o grande Juventus da Moca. Exato, centenário Juventus da Moca. Não vem não querer me queimar com a torcida do Juventus, garotinho, mas se você fosse um torcedor... 150 pessoas, eu vou colocar você numa lista... pouco afamada. 150 pessoas, não tem muito torcedor, né? Você tá muito afoito hoje, eu tô com vontade de estar com esse microfone nele, Frank Fortes. Me ajuda. O Silvio tá morrendo. Ele tá empurrando. Torcedor do Corinthians. Tá só empurrando. Se você fosse torcedor do Corinthians e tivesse vendo os jogos que você tá vendo, você vai no estádio, você paga caro no ingresso, entendeu? Uma vergonha. Você vai, aí você vê o time, você quer sair chorando. É o Pedro Raul que recebe a bola e sai em slow motion. É o Yuri Alberto que chuta a bola de canela. O Hugo que sem querer perde a bola como se estivesse no sub-15, 13 ou 12, não sei. Você ia estar otimista? É que assim, você falando tudo isso, você pro ar, mas você tem que pensar. Você coloca muito no campo da lógica, mas o torcedor do Corinthians sempre é coração, sempre é a força da camisa, você entendeu? Sempre é o amor pelo time. Eu acho que esse amor pelo time, e nós temos vários torcedores do Corinthians aqui, que podem comprovar esse pensamento, é um time, é uma torcida que nunca deixa o time de lado. Mas infelizmente a torcida não pode entrar dentro de campo, esse é o problema. Não, se fosse assim,
Pô, a maior parte dos times do Brasil ia dar um show sempre, porque a torcida do Brasil é uma coisa linda. Você entende? Uma coisa maravilhosa. Olha, falando em coisa maravilhosa, olha que bonita a arte do Grêmio com a escalação. Não é a escalação, é a arte só. Agora você se equivocou, né? Tem o Renato ali, ó. O Renato Portaluppi ali. O Renato Gaúcho. Ai, ai. O goleiro é o Marquezine, a linha defensiva com o João Pedro, Jeromel, o capitão, está de volta, Kahneman e Fábio, o Rodrigo Eli fica no banco de reservas, o Fábio, irmão do Rafael. O meio-campo com Vila Sante, Pepe e Cristaldo. Esse Cristaldo joga, hein? E o trio de ataque com o Galdino, o Soteldo e o João Paulo Galvão, o JP Galvão, no comando do ataque. O JP Galvão podia, se alguém fala que é o Reinaldo ali, ninguém ia duvidar. O Renato tem um olho mais fechadinho, né? Tem um olho meio caidinho. Caraca, muito parecido. Você quer dizer que o JP Galvão é o Reinaldo de olho aberto, é isso? Não, isso que tá Não, dizendo. você falou um E. Tá vendo? Queimar os outros ele gosta. Agora. Mas, uma defesa super consolidada e experiente do Grêmio, né? Você tem Jeromel, Kahneman, que é um jogador que entende Copa Libertadores, tem um espírito de Copa Libertadores. O João Pedro, pra mim, é o ponto de desequilíbrio nesse time. Sempre foi. É jogador que passagem no Palmeiras, não foi tão bem. No Corinthians, não foi tão bem. E agora ganhando oportunidade no time do Renato. O ataque, que o ano passado teve Luizito Soares, né? Isso. Aí no outro ano você tem o Reinaldo, um pouco mais jovem, né? Que é o caso do JP Galvão. Você tem um desnível técnico óbvio, que enfim, é o Luizito Soares. Mas ainda é um ataque muito interessante. O Soteldo entrando muito bem nesse time, inclusive fez gol na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu espero uma recuperação do Grêmio. O Grêmio começou mal a Copa Libertadores, começou mal o Campeonato Brasileiro, vem se recuperando. E espero muito desse time. Eu acho que, nem que seja na segunda posição, o Grêmio consegue avançar assim na Copa Libertadores, mas o jogo de hoje é muito importante, porque é lá na Argentina, né? O Soteldo que já garantiu dele aí pelo Grêmio também, vem mostrando trabalho. Acho que tá entrosando bem, tá jogando bem dentro do Grêmio. Agora... um bom time, time cascudo, entendeu? Né? Só que já se complicou, né? Então, a pressão é essa. A pressão é pelo resultado. Porque se traz um empate de lá, não é nada demais, né? Tá jogando em La Plata contra Estudiantes, uma equipe não dá pra perder pro Arte-Pato, você entendeu? Claro, pô. Aí o negócio... Aí virou piada. Então, mas daí quando eu disse aqui... Falar, você tem um complô contra times chilenos, você não gosta do time do Chile. Mas isso aí é verdade, uma coisa não anula a outra. Se o seu time... Você persegue os times chilenos. Olha, eu tô com o Frank. Se o Frank tá contra o Enio, eu tô com o Frank. Se o seu time perde pro Ate-Pato, você ia estar lá na academia de futebol no outro dia falando, não sei não. Eu não... Ele ia estar olhando pra câmera e falando, o que é isso? Onde é? Fora, aqui, Bel! Ele começa assim, ó, o que é isso? E fica esperando a resposta que não vem. É isso aí mesmo. Perguntei pro Textor hoje. E quem quiser conferir, é só entrar aí no arquivo, no vídeo que tá publicado aí, da live do meio-dia, tá bom? Tem o Frank conversando com o Textor a respeito de alguns assuntos bem bacaninhas. Você conversou com o Textor, né? Sobre inteligência artificial. Ele não respondeu ainda, mas eu conversei com ele. Gente, outro assunto importante e relevante aí da nossa semana é o seguinte, são os jogos da terceira fase da Copa do Brasil, porque a CBF divulgou a tabela desmembrada com datas, né? Partidas de ida e de volta. São muitos jogos, né? Mas aí a gente destaca que aí é o seguinte, começando na terça-feira, dia 30, jogos de ida para Bahia e Criciúma na Arena Fonte Nova, Operário e Grêmio no Germano Krieger, o Atlético contra o Sport na Arena MRV lá em Minas Gerais. Sampaio Correia e Fluminense. Esse jogo está marcado por o Kleber Andrade no Espírito Santo, né? Mando de campo do Sampaio Correia. Dia 1º de maio, feriado, às 4 da tarde, mesmo horário de Brusque Atlético Goianiense, marcado para a Arena Joinville. Ainda no 1º de maio, às 6 da tarde, Souza da Paraíba joga contra o Red Bull Bragantino. Por enquanto está marcado para o Marizão, mas o Marizão ainda depende de documentação para ser liberado para essa partida. E aí, às 6 da tarde ainda, tem Ipiranga e Atlético Paranaense. Aí,
Cuidado, Aí é um aí vira meme depois. um grande jogo do sul do Brasil, né? Piranga lá de Erechim. Isso. É que aqui, ó, tá em você, viu? Ah, vai falar, vai. Cuidado, gente, esse negócio tá sério, hein? Não podemos esquecer do repelente diariamente, pessoal. Tô tomando uma bronca Não, aqui. se aparecer ali na orelha dele, pode bater, tá? Pra matar o mosquito, claro. Tá. É, Engraçado que tá, a imagem da tabela não tem ninguém entendendo. Tem um mosquito aqui dentro do estúdio. tem um- Vou ficar assim, a daí eu Aline já falou que tinha. Falou? E rodou aí na tua... Ela Sério falou. mesmo? Eu não tô zoando, não. Tá Ele aqui? passou aqui, ó, em você. Agora... Ele vai ver na imagem, o Silvio Luiz viu, ele tá achando que eu tô brincando, mas é verdade, passou É aí. verdade. Mas era bem pequenininho, não era... graças a Deus, não era aquele, não. Às 7 da noite, no dia 1º de maio ainda, na Bom Arena jogão. Castelão, Fortaleza e Vasco, bom jogo. É, jogão. Né? E América e Corinthians na Arena das Dunas, esse jogo também será às 8 da noite do dia 1º, que é uma quarta-feira, né? Bem no meio da semana. Flamengo e Amazonas, no Maraca, 9h30 da noite. E no Beira-Rio, finalizando os jogos da quarta-feira, Inter e Juventude, um confronto local. Né? Jogo grande. Clássico bom jogo. local ali, bom jogo. E aí na quinta-feira, dia 2, nós teremos a sequência dos jogos de ida para finalizar essa primeira perna. Então, às 7 da noite tem Botafogo e Vitória, Águia de Marabá e São Paulo, às 7h30 da noite. Esse jogo será no Mangueirão, não será em Marabá. Isso não é que melhora, mas dificulta menos a logística do São Paulo. Sim. Vai direto para a capital e joga lá. No Rei Pelé, em Alagoas, terá CRB e Ceará. Ih, esse jogo é dia 1º, é? Então passa para o dia 1º. Confirma aí para mim, tá, Enio? No dia 2 também, às 9h30 da noite, tem Goiás e Cuiabá, lá no Ailê Pinheiro, que é o estádio do Goiás mesmo, né? Não é o Serra Dourada. Dia 2, tá? É dia 2? É. E às 18? Às 20h30. Ah, por isso que ele tá ali na sequência, só o dia horário. Então, CRB e Ceará, dia 2 às 20h30. E Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, às 9h30 da noite, será o último. De São Paulo, né? O de Botafogo de Ribeirão Ribeirão Preto. Preto. Será o último jogo da fase dos jogos de ida da Copa do Brasil. Lembrando que esses jogos de ida serão realizados na semana que vem, já, né? Sim. E aí, assim, expectativa da Copa do Brasil é que tem muito time ainda, né? Terceira fase, antes os clubes entravam só nas oitavas de final, os clubes da Libertadores, e agora eles entram aí nessa terceira fase, dá um equilíbrio maior aí, ou dificulta a vida de quem chegou até aí, né, Enio? Temos alguns jogos bem interessantes, o caso do Vasco e Fortaleza, é um jogão. O Internacional e Juventude, inclusive Juventude que eliminou o Inter no Campeonato Gaúcho. Mas, assim, o nível técnico é muito diferente. Mas se tem algo que pode acontecer na Copa do Brasil, são as surpresas. Então, sempre é bom a gente ficar de olho. Inclusive, o Souza tá aí, né? Eliminando o Cruzeiro, vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Mas, por conta de ser jogo de ida e volta, eu acho que a chance de dar um BOzinho é muito menor do que jogo único, né? Como nós acompanhamos aí na história da competição. Mas espero uma grande terceira fase, viu? Gosto da Copa do Brasil, acho muito charmosa. Ó, a gente vai só visualizar aí os jogos de volta, né? Que serão Charmosa. realizados na Milionária, semana do dia 22. O Silvão pode colocar na tela enquanto a gente vai debatendo aqui esses enfrentamentos. Acho que o gostoso da Copa do Brasil, muito também em cima disso que o Enio falou, né, Aline? Sempre tem uma zebra, sempre dá uma passeada, alguém surpreende, né? Isso é bacana. Eu gosto disso também na Copa do Brasil. É bem mais democrática, né? A gente pode dizer. Eu gosto, de falar a verdade, eu gosto com o time dos outros. No seu não, né? Claro que não. Zebra não, né? Ele já Mas já rodou acostumou asa de algumas, né? Arapiraca, Porque- CRB, umas coisas. Não, é legal de acompanhar, ver os times aí lutando. É um campeonato que paga muito bem, então Dinheiro mesmo, né? muito dinheiro envolvido, mas eu gosto da Copa do Brasil por ela ter esse lado democrático. Tem jogos importantes aí para acontecer. Claro que a maioria tem sim um grande favorito, um ou outro, que, igual o Enio destacou, Juventude Internacional. A gente pode colocar aí como um asterisco, né? Assim, dá jogo. Alguns outros têm sim um favorito, mas é bom ver as zebras, né?
E aí acho que tem que acompanhar mesmo para ver o que cada time vai entregar. Lembrando que alguns dos times grandes também poupam nessa fase, porque estão competindo ou Sul-Americana ou Libertadores. Às vezes faz o resultado no primeiro jogo. Exato, ou tá colocando ali prioridade no Campeonato Brasileiro. Então, sempre acaba poupando em uma das partidas. E aí o outro time que às vezes a gente coloca como o time que tá com menos vantagem, acaba tendo a vantagem por tá jogando com um elenco com menos medalhões, né? Então é isso, acho que acompanhar cada jogo que cada técnico vai usar também em campo. Ó, E ver aí o que vai dar. só para pontuar a volta aí para os times de São Paulo. O Corinthians joga na terça-feira, o jogo da volta, dia 21 de maio, lá na Neoquímica Arena contra o América, que é o América de Natal. Isso, na América Mineiro. Né? O São Paulo joga no dia seguinte, na quarta-feira, no Morumbi, contra o Águia de Marabá. Aí a peleja já vai estar resolvida, Sim. às 9 da noite. E o Palmeiras, já é confiança, amigo. Isso. Tem que ser assim, é isso que eu E o gosto. Palmeiras joga no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Que eu nem Preto, observei. contra o Botafogo, na quinta-feira, às 7 da noite. Mas foi bom, Aline, eu gostei. É isso aí mesmo. Engraçado que nós temos duelos de primeira divisão, né, nessa terceira rodada, e também duelos de Série B, né? Caso do Ceará e CRB na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como também o jogo do Criciúma e Bahia, né, da primeira divisão. Juventude Inter. Juventude Inter, Vasco da Gama e Fortaleza, Vitória e Botafogo. Aqui tem o Botafogo, mas esse Botafogo aqui contra o Palmeiras é o O do Botafogo de Botafogo é Ribeirão o Botafogo de Ribeirão. Imagina se fosse um Botafogo do Rio e Palmeiras agora, com esse clima Bom, mas- maravilhoso entre mas- Textor e a Leila. Seria Nossa. maravilhoso. Seria É da legal, hora. quem sabe eles avancem aí na próxima fase se cruzem, né? Boa ideia você teve agora, hein? Mas aí, vamos pesar a Vamos bolinha colaborar, lá, né? senão ele vai falar É verdade. Não, isso aí pesaram a bolinha na hora de Todas fazer o têm sorteio que aí. ter 10 gramas, por favor. Ai. Vocês acham que tem favorito na Copa do Brasil, não? Só pra gente encaminhar aqui a nossa... Ah, sempre tem, né? Ou Acho por estar na terceira fase ainda é muito clube e tal, ou fica com os mesmos? não, eu acho que sim. Os times que têm um elenco com mais opções aí, que mesmo o elenco reserva entrega mais dentro de campo, são favoritos. A gente pode Aí colocar você tá falando do Flamengo. Palmeiras, mas também tem outros... Você vai discordar de mim? Concordo. Eu só colocaria nessa lista dela Não, mas tem o muitos. Atlético Paranaense, por exemplo. O que eu acho que Atlético tem muita Paranaense, isso que eu ia falar. Tem outros times também que Deixa tem eu um falar, elenco ô. forte. Eu nem termino de Ela- falar e ela vocês que já me se interrompem. cortou. Eu Ela não que se consigo. cortou, você entendeu? Eu Ela não olhou pra consigo mim e concluir um pensamento sem esse senhor aqui do lado me interromper. Você me incrível ajuda? isso, meu. Uma parte aí, ô Enio. Vou fazer uma camiseta com a cara da Enio, Aline. por favor. Eu sou muito time Aline. Eu sou Uma muito time. parte, pô. Segue aí, Aline. Vamos. Pra que a Aline possa Tô complementar. cansada dessa vida, tô precisando, sério, de uma folga de vocês dois. Tô brincando. Vai pegar a mochilinha. Tchau. Amanhã, cadê a Aline? Até amanhã. Amanhã tem 10 horas da manhã. Eu nem sei mais do que eu tava falando. Não, dá licença. Os favoritos. Sempre tem favoritos. Toda competição, quando a gente enxerga o campeonato de início e a gente lembra das temporadas que os times fizeram, a gente fala, poxa, esse daqui sempre vai estar como favorito. O Flamengo vem chegando sempre. O Palmeiras também, mesmo usando bastante os reservas aí na Copa do Brasil, vem chegando. Mas aí a gente também tem outros times. Atlético Paranaense, Fortaleza, o São Paulo se sair da Libertadores, porque daí vai parar de poupar na Libertadores, vai pôr foco na Copa do Brasil. Então eu acho que são times que podem ser favoritos aí. Mas é aquilo, sempre tem as zebras, tudo pode acontecer, e por isso que é legal a fase mata-mata. Diga. Você encerrou? Cerrei. Cavalheiro, por gentileza, por que o senhor Sabe que eu por que gostei? o senhor tava aí sorrindo Não, eu gostei, porque de uma forma ela- deliberada Não. e até com certa Cara, ironia, o São enquanto a nossa Paulo colega vai de ser banca... eliminado Peraí, agora, deixa eu cara. terminar Ele de fica formular. respirando. Deixa eu formular o questionamento. Sabe Você aquela não deixa ela criança falar, pode agora não questionar, deixa eu pode- fazer questiona uma aí, vai, pergunta pra Frank, eu vou você. colocar até meu Sabe microfone pra aquela você. criança, Beleza, Frank, meu. que quer responder a mãe, só que daí ela pensa duas vezes usar e ela... aquilo daqui a pouco, tá? Então. Quê? Aquela criança que quer responder a mãe e aí... Parem! Eu estou falando... Olha isso, ele não presta sério, atenção. pelo amor de Você é uma Deus, criança cara. que quer responder a mãe, e aí você pensa duas vezes, você respira, você fica assim, ó... Conversa entre nós aqui. Conversa entre nós aqui. Entendeu? Irrita. Você acha que o São Paulo vai ser eliminado por agora na Copa Libertadores? Por agora. Pro Eu Águia não de sei. Marabá? Na Libertadores ela Não, Tá é bom. porque o que eu falei, se o São Tá. Paulo for Peguei. eliminado da Libertadores,
Tudo bem, pode ir pra Sul-Americana e tudo mais, mas eu acho que foca mais na Copa do Brasil, né? Prioriza. Porque a gente tem jogos aí, por exemplo, agora contra o Águia de Marabá e acho que ou antes na Libertadores, próximo à Águia de Marabá. Então você já tem esse cansaço, né? Isso pode acontecer outras vezes e acaba priorizando a Libertadores. Porque pensa, vamos raciocinar aqui. Pro São Paulo, quinta-feira, Guayaquil versus Barcelona de Guayaquil, certo? Volta, 6 horas de viagem, sei lá quanto. São Paulo chega aqui já na sexta, aquela desintoxicação, treina no sábado, treina no domingo, segunda-feira, clássico contra o Palmeiras. Entendeu? Em casa. Beleza? Aí, terça-feira, reapresenta, faz o regenerativo, treina na quarta, um treino pegado mesmo, para jogar na quinta-feira de novo pela Copa do Brasil, viajando para Belém do Pará. É isso que eu tô falando. Uma hora o time vai ter que priorizar um campeonato. Se o São Paulo não tá na Libertadores, a Copa do Brasil passa a ser uma prioridade. Uma semana o São Paulo tem 3 jogos e 2 viagens. Mas eu acho que o São Paulo avança passa da primeira fase. Não, tudo bem, eu tô falando não, que sim, no caso hipotético. No campeonato como terceira um todo. fase. Primeira para ele só. Terceira fase, nada. Não, tô falando da Copa de Libertadores de novo. Libertadores passa. Não, que assim, a depender do... Apesar do esquema tático do Zubeldia, né? Pô, Frank, ele tá falando um negócio sério aqui, meu. Vai, você adora fazer isso com os outros. Continua a sua linha de raciocínio a Libertadores, pô, não tem sentido você colocar a Libertadores como segundo campeonato se você passar pras oitavas. Você entendeu? Tipo, colocar um time reserva, você acha que ele pode fazer isso? Por isso que eu falei, não. Se sair da Libertadores. Mas eu acho que o São Paulo vai longe da Libertadores, viu? Vamos ver, porque a gente nem sabe como esse novo técnico trabalha. Eu acho, inclusive, que para essa viagem aqui, para essa viagem da semana que vem para Belém do Pará, ele deve ir com time reserva. Eu também acho. Entendeu? Você já ouviu aquela coisa? É melhor você esperar o pior, porque se vir o melhor, você sai feliz. Agora, se você espera o pior e vem o pior, você já tava esperando. Que isso? Oi, Dilma. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Eu ouvi. Viu? Ô, Aline. Tá uma baixaria aqui hoje. Ô, Aline, você descobriu, a Aline pesquisou, a Aline passou a tarde inteira pesquisando sobre futebol. É um negócio espetacular, cara. E a Aline descobriu o esquema tático do Zubeldia que ele pretende usar aí no São Paulo a partir de agora. Vamos mostrar aí pro pessoal, Aline, a sua descoberta? Acho que é uma boa tática. Acho que o São Paulo tem tudo para não tomar gol nenhum se utilizar essa tática. Eu acho que o Corinthians pode utilizar ao contrário, né? Olha a tática aí do São Paulo. 9 goleiros e 2 atacantes, olha lá, os bonequinhos, todo mundo atrás do gol. É por isso que não abrem mais o treinamento, né? E quando abre o treinamento, vocês ficam sacaneando os caras. Ai, cara. Coitado do Zubeldia. Tadinho, mal chegou, já virou meme. Mas é carinho do povo brasileiro. Ele não tem que levar isso pro coração, não. A gente tá gostando do esquema tático dele. O importante é que o São Paulo não tome nenhum gol. Parabéns aí pro tal do São Paulino. Paulino Valeu, seu Silvio, pela imagem. Deu essa observação aí. Muito bem sacado, né? Se o seu time tem 9 goleiros, por exemplo, você acha que tomaria gol? Não, eu acho que ele não é um time, acho que ele depende do nível do goleiro, né? Escritório de empresários, né? Só tem goleiro. Bom, gente, e só o palpite rapidinho aqui para quarta e quinta-feira já antecipando. O Palmeiras vence amanhã fora de casa contra o Independente Del Valle? Para mim vence 2-1. Mas é um jogo, como disse a Aline, empate para mim, vou franquizar hoje. Boa. E na quinta-feira o São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil? Vence, 2-0. 3-0 pro São Paulo, vai. Só 3-0 pro São Paulo, pô. Não, eu vou de 2-1. Eu sou Brasil. Eu vou manter 2-0, porque o treinador já treinou o Barcelona de Guayaquil, já conhece um pouco do time, de como... Há muito tempo, mas conhece alguém lá, algum lugar. Não, ele foi convidado agora também para voltar para lá. Ele escolheu estar no São Paulo, né? Ele escolheu. Escolheu estar no São Paulo. Bom, eu acho que vai dar empate. 2 empates? É brincadeira, amanhã eu penso nisso, vai. Nossa, ele Que isso, hein? Ele coloca a gente você na comanda fogueira. o programa que você não comanda isso nada, daqui, cara. Chama o VAR. Cadê o Textor?
Eu quero uma CPI sobre isso daqui. Ó, Você cara, ia, não- O Silvio peraí, tem ia que ser passando nosso a perna VAR, velho. no resultado ali da Aline. Não fica entupindo o texto de perguntas, não, porque ele nem respondeu as minhas ainda. Então, por favor. Qual vai ser o placar amanhã, por favor? Não, placar eu não sei. Pô, meu. Você tem que chutar, Frank. Sai de cima desse É pouco muro. aventureiro, Sai Frank. de cima desse muro. Vai ser 1-0 então para o Palmeiras amanhã. E o São Paulo? Gol de Rafael Veiga, de pênalti. Ô, louco, eu já dei até a ficha completa. E o São Paulo? O São Paulo, o Zubeldia vai sentir a força da torcida lá do Barcelona e do grupo de Guayaquil. É de Guayaquil, não é no Camp Nou, não, né? Você isso, sabe? não, eu sei, mas é... Ele falou do Aí jeito tem que nem problema. ele acreditou. Você parece que não sabe que o Barcelona andou eliminando aí Palmeiras e Santos em competições recentes e tal. Vai ser 1-0 pro São Paulo também. Tá certo. É isso aí, senhor. Gol do Aloysio Chulapa. Ah, não tá mais. Esquece. Esse daí Esse já aí parou. Só no Danone. Senhores, vamos organizar tudo isso aqui para ver se amanhã a gente faz um programa menos... Menos zoeiro, né? Tá muito bagunçado isso aqui. Primeiramente, lição de casa. O Enio respirar fundo, deixar eu terminar minhas colocações. Você tá falando do professor, vocês têm que sentar. Aí, ó, o VAR entrando em ação, hein? É o... Como é que chama esse homem mesmo? Ele Ele mesmo. mesmo. Vocês têm que sentar em lugares separados na sala de aula, meu. Os dois juntos dá muita bagunça, hein? Nossa senhora, viu? Isso aí. Amanhã eu sento aí, então. Você senta aqui do lado dele pra você ver o que eu E a sou. Copa do Brasil, a Copa os Libertadores dias. também é aquela Eu não Palmeiras e quero isso Flamengo. pro meu lado, não. Ai. Ele nem ouviu, tá Ele que vendo? cometeu a falta no Daverson. Exatamente, É exatamente. isso aí mesmo. Ele é bom árbitro, é bom árbitro. Ele é Nossa. modelo, né? Você não tá lembrando nem o nome do cara? Não, mas da esposa eu lembro. Que virou meme aí, que a esposa dele também é de rede social e etc. Nestor Pitana, né? Nestor Pitana. Tá vendo, amigo? É só estimular o cérebro que a coisa volta, o negócio aparece, Eu não entendeu? tô aguentando esse programa hoje, desculpa. Ainda assim que é bom, Aline, bom terminar sorrindo, bom terminar gargalhando. Exato. Né? Ai, meu Deus do céu. Qualquer hora eles vão Situação, colocar... Eu espero que ninguém corte isso, tá tudo eu certo. espero que continuem Frank pensando... soltou várias hoje. Espero que continue Várias. pensando que a gente está aqui falando de futebol, né? Porque Exato. senão a concorrência aumenta. Ai, né? E fazer humor é tão difícil nesse país. Verdade. Ai, gente, é o seguinte, inscrição aqui no nosso link Esporte Clube, tá bom? Acione o sininho para receber as notificações, deixa um like na nossa transmissão. Tô aqui já, desde quando? Eu tô falando aqui. Deixa um like na nossa transmissão e não se esqueça de compartilhar o link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Isso aí. Estamos diariamente em 3 edições diárias, às 10 da manhã, tem o boletim da Aline. Ao meio-dia, a nossa primeira live de análise e discussão comigo, com a Aline, com convidados especiais, como, por exemplo, o Elcio Mendonça, que esteve conosco hoje. Na quinta-feira, teremos 2 convidados, ao meio-dia e também às 6 da tarde, e sempre com conversas bacanas, distintas e sinceras sobre futebol aqui. É isso certo, aí. dona Aline? Certíssimo. Um prazer sempre fechar a casinha aqui com vocês. Volto amanhã, 10 horas da manhã. Tchau, Amanhã tem aluno jogo, né? disciplinado. Amanhã tem jogo, né? Tem. Qual é o jogo que nós vamos transmitir, Frank? Amanhã nós vamos transmitir Independente Del Valle e Palmeiras pela Estaremos Copa por aqui. Libertadores. Jogão, certo? jogo importante. Valeu, Frank. Tá bom, Valeu, Aline. prepara o Valeu. gogó aí. Junto, hein? Cowboy, Esperamos até a vocês próxima. amanhã, hein? A partir das 10. Tchau.